Então, pessoal, hoje nós vamos dar uma conversada sobre o povo hebreu, certo? O povo hebreu, ele se origina lá na Mesopotâmia, na cidade de Ur, aonde então Abraão vai receber uma iluminação divina, como se diz, e vai prosperar, ou melhor, vai pensar que migrando jamais iria passar fome, iria passar trabalho. Então ele saiu de Ur e migrou para Canaã. Só que aquela terra de Canaã, ela é uma terra onde ela fica próximo ao mar, né, próximo ao mar Mediterrâneo, numa região desértica e que não é muito próspero, bem montanhoso, bem acidentado o terreno, né, bem diverso assim o terreno. Não era uma planície linda, verdejante, muito fácil de plantar e prosperar, né? Mas como ele havia migrado de Ur em direção a Canaã, né, e segundo a sua visão divina, Deus teria prometido a ele uma terra rica em leite e mel, ele migra, né? Ele migra junto com os seus adeptos, porque ele, dentre a sociedade mesopotâmica, ele é um dos poucos que acredita que no monoteísmo, né? Ou seja, na origem de um único Deus, enquanto dentro da Mesopotâmia a gente vê que existem vários deuses e uma relação bem intrínseca entre os dois, né? Tanto a religião mesopotâmica quanto a religião de Abraão, que vai originar o judaísmo, a questão da imagem de divindades humanas, né? Então o ser divino, ele não é que nem no Egito, que é uma mistura entre homem e animal, né? Antroposomorfismo. Ele é realmente uma imagem humana, né? E isso aproximou bastante aos adeptos de Abraão. E aí quando ele migra então para Canaã, ele migra com essa promessa de muito leite, muito mel para o seu povo, né? E que ele deveria procriar conforme a quantidade de grãos que houvesse naquele deserto, né? Então imagina a quantidade de areia, de grãos de areia que deveria ter num deserto, que deve ter num deserto, é muita gente, né? Então é esse o legado do povo hebraico, ou do povo judeu. Como eles perderam em um determinado momento o ciclo do plantio, e isso fez com que o povo passasse fome, houve uma notícia de alguns povos que haviam migrado para o Egito, que era bem próximo a Israel, né? Bem próximo, mas não tão próximo, né? Tanto é que a gente vai perceber que houve um personagem que levou um bom tempo para conseguir percorrer o caminho inverso, do Egito a Canaã, né, até a origem lá de Israel, Palestina e tal. Então a gente percebe que como os judeus perderam, né, os israelitas ou os hebreus, é tudo o mesmo povo, a questão da ordem do plantio, o povo passou fome. Só que havia migrado um determinado número de israelitas, de hebreus para o Egito, e o Egito era muito próspero. E esse pessoal, ele tinha uma certa ligação com o faraó. Então ele pegou e falou para o povo de Canaã que eles poderiam migrar para o Egito porque lá era próspero e lá eles poderiam trabalhar e poderiam prosperar e não morrer de fome, como era o que estava acontecendo na região de Canaã. Então eles vão migrar de Canaã então até o Egito. Porém, quando eles chegam lá no Egito, mudou o governo e o faraó resolve escravizar todos os judeus e colocar eles a trabalhar num regime de escravidão. E aí, dentre esse processo todo, que dura muitos anos, né? Eles vão pegar e vão, no meio desse caminho todo, vai surgir um personagem chamado Moisés. Onde então Moisés, vendo o sofrimento do seu povo, né, dos seus conterrâneos, vai chegar para o faraó e vai pedir para ele libertar todos esses conterrâneos. Porém o faraó riu, né, era a força motriz da época, eles trabalhavam com escravidão, tudo que era feito no Egito era através desse processo de escravidão, servidão e outros processos de exploração do homem pelo homem. E ele acabou não acatando, né, a esse pedido. Então eles se organizam
e esperam um determinado momento exato para poder fugir e fogem do Egito. Né? Essa fuga do Egito, né, ela tem alguns passos. Né? A gente vê que tem um processo inicial de ungir as portas com o sangue de um cordeiro, né? E aí passava o anjo da morte, quem tivesse com as portas ungidas o anjo não matava, e etc, etc. Nesse processo todo aí, esperaram a lua cheia, né, do equinócio, porque o equinócio ele te dá um tempo de 12 horas de escuridão e 12 horas de iluminação, ou seja, 12 horas de dia e 12 horas de noite. E para te migrar, para te fugir no deserto, tu precisa ter tempo, e principalmente à noite. Então tu tem 12 horas de noite, exatas 12 horas de noite, e mais uma lua cheia para ajudar a iluminar. Então eles esperaram justamente esse momento. Então quando a gente comemora a Páscoa cristã lá, com a morte do Cordeiro de Deus sendo Jesus, na verdade ela está se remetendo a esse processo migratório liderado por Moisés, que fez com que o povo do Egito ficasse livre da escravidão, né? Melhor, o povo hebreu, israelitas, ficasse livre da escravidão do Egito, né? Então fez com que eles conseguissem fugir, e nesse processo todo Moisés vai abrir o Mar Vermelho, na região onde fica o delta do rio, né? Ou melhor, lá no estreito, né? Onde as águas não são tão profundas e nem tão largas. Se tu for olhar o Mar Vermelho ali, onde liga basicamente a África ao continente ou a Península Arábica, ele é bem larguinho, né? Então foi justamente no estreito desse Mar Vermelho que ele atravessou. E aí ele ficou andando em círculo, perdido entre a Península Arábica, que é uma península extremamente acidentada, bem complicada de tu migrar, passar por ela, 40 anos. Né? E a gente percebe que quando ele está chegando mais ou menos próximo da região, ele é ordenado e ele escreve os 10 mandamentos, né? O Pentecostes. Onde então ali a gente percebe que é próximo a um livro de regras e leis, como a nossa Constituição, para o povo poder seguir, né? Para o povo ter uma ordem para seguir nessa sociedade. Só que ele chega lá no território, ou melhor, ele não chega no território de Canaã, ele morre antes, né? Quem vai chegar e vai liderar vai ser o Josué. Mas Josué chega lá na região de Canaã e está tomado pelos povos filisteus, que eram povos que viviam ali aquele arredores, né? Então tinha povo filisteu prosperando na terra de Canaã, junto com os judeus que estavam sendo escravizados também por esses filisteus. E no fim das contas o Davi vence os filisteus matando Golias. E é nomeado então um rei. Né? Então a gente percebe que inicia lá com Abraão, os patriarcas. Daí a gente tem a Era dos Juízes, que é esse processo de migração ali, esse processo de reconquista do território de Canaã. E aí a gente tem a Era dos Reis. Então Davi vai ser um grande rei. Porém Davi ele vai conquistar tantas terras e vai ser tão sanguinário que, segundo a própria Bíblia, né, ele não consegue construir o Templo de Jerusalém, que é o grande sonhado Templo de Jerusalém, para guardar a Arca da Aliança, né, onde tem então os 10 mandamentos e os livros de regra deles. E isso fica então para Salomão. Então Salomão, então, digamos, Davi compra o terreno onde vai ser o templo, mas não pode construir porque ele tem muito pecado. E aí Salomão então constrói o templo de Jerusalém, que foi destruído várias vezes e reconstruído e destruído e reconstruído e assim por diante. Tá? Então, basicamente assim, entre as histórias de eras do povo hebraico, a gente consegue dividir dessa forma, bem resumida, bem simples. Se for querer se aprofundar, o Antigo Testamento ele conta muito bem a história dos hebreus em detalhes, né? Então a gente consegue ter uma visão um pouco mais detalhada do que é. Se for um panorama mais geral, esse resuminho já dá para ter uma noção do que era o povo hebraico, né? Ou o povo hebreu, ou os israelitas, né? Então esse povo ele é bem interessante porque quando começa as invasões no seu território lá no período dos reis, eles acabam largando toda essa conquista de mão e migram, ou melhor,
realizam o que a gente chama de diáspora, ou seja, se espalham por todo o continente europeu, por todos os cantos do mundo, justamente para perpetuar essa cultura, esse povo, certo? Por hoje é isso aí, então, era só para dar uma pincelada, ver um resuminho sobre os hebreus e não ficar um negócio muito superficial nessas passagens de eras. E para vocês que já têm um conhecimento, assim, já leram algumas passagens bíblicas ou que acompanham a igreja, as religiões, principalmente cristãs, judaico-cristãs, já tem uma noção do que eu estou falando, certo? Por exemplo, o dia que a terra parou de Josué, né, justamente nesse conflito onde ele conquista a terra lá novamente, né? Então, a gente tem várias passagens bíblicas que contam justamente a história dos hebreus. Mas era isso aí. Obrigado então. Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários, chama no WhatsApp, que a gente vai resolvendo e tentando sanar. Obrigadão, pessoal.